que você acha hoje que significa ser um bom médico, assim? Você, principalmente como liderança que está atuando na frente acadêmica, o que você acha que precisa um bom médico ter, ser, trabalhar? Eu começo dizendo assim, um bom médico tem que ter uma boa formação. Claro. Muito mais do que informação. Muito importante essa diferença. Isso. Por quê? Porque informação está na ponta da nossa mão. Qualquer pessoa que tenha crítica suficiente e um conhecimento dentro de uma área, ainda que não seja muito profundo, muito estrito, mas que seja lato, ou seja, um pouco de tudo, e é a formação da medicina, você vai conseguir a informação. O problema no mundo hoje não é a informação. O problema no mundo é como usar a informação. Exatamente. Para usar a informação, eu tenho que ter uma boa formação, tá? Então, quando eu penso nisso, eu não posso mais, dentro da graduação de medicina, entender que o que eu tenho que cobrar daquele menino, e vou falar menino, né? Me permita aqui falar menino, porque quando começa é quase um menino, criança, né? quase. Acabou de chegar na fase adulta. Eu não posso cobrar dele que ele conheça todos os textos de um livro de neuroanatomia. Eu não posso cobrar dele que conheça todos os livros, todo o tratado de medicina interna. Mas eu posso dizer para ele que ele tem que chegar no horário, que ele tem que respeitar os colegas, que ele tem que saber trabalhar em equipe, que ele tem que ter empatia pelas pessoas, né? E que ele tem que ter a crítica suficiente para entender qual é a informação aplicável para o doente, não é para os doentes, o doente em específico. Porque quem está do lado de lá não é mais um olho, mas é a Luíse que tem aquele problema naquele olho, que não é igual ao problema que a Denise tem no mesmo olho. Sim. Então, essa visão holística, espero não ter atrapalhado, holística da medicina, ou seja, essa visão de que quem está diante de mim, à frente da mesa e que veio me pedir ajuda, porque cada paciente que chega para você... Tá pedindo ajuda? Ele tá pedindo ajuda. Claro. Né? Ele não veio tomar um cafezinho. Bater um papo, meu médico. Bater um papo, Ele veio te pedir ajuda. Que essa ausculta daquilo que eu chamo de dor total. E que a gente usa, é um termo usado em cuidados paliativos ou cuidados prolongados de vida, né? Que é o que dói no corpo e na alma. Para que realmente eu possa te tratar, né? E a gente tem muita literatura médica mostrando que, por exemplo, na geriatria, 30% dos nossos pacientes geriátricos, eles só querem conversar, porque eles perderam companheiros, estão sozinhos e não tem com quem falar. Escuto muito isso de médicos mesmo. Por que a gente não para e não escuta essas pessoas? E muitas vezes é numa conversa dessa que você descobre alguma coisa que realmente enfim, do corpo, né? Alguma doença, algum problema. Que é isso que eu digo, é o que dói no todo, não é a dor do beliscão, é a dor daquilo que vem de fora e de dentro, porque um beliscão, eu brinco, leva um beliscão do seu namorado, você vai rir. Com certeza. Né? Agora, pega alguém na rua que te belisca, aquilo vai doer demais, um desconhecido, eu não sei o que está acontecendo. Então, até o mesmo beliscão, dentro de contextos diferentes, suscitam dores e sofrimentos diferentes. E se eu quero cuidar de alguém, eu preciso entender o que aquele beliscão significa para o outro. Tá? Então, eu acho que a formação, ela tem que estar dirigida para isso. E aí, o que a gente faz aqui dentro na Cogna? A gente tem essas avaliações todos os dias. O nosso aluno, ele é avaliado todos os dias, mas no contexto do conhecimento exclusivo, não. No contexto atitudinal. Então, legal. se ele veio, se ele chega na hora,
se ele colabora com as discussões, se ele participa do que está acontecendo, se ele tem postura, se ele sabe trabalhar em grupo, em equipe, que é outro problema dos profissionais de saúde hoje, né, Luiz? O médico se colocou, da minha geração principalmente, se colocou num posicionamento onde ele está acima do patamar das demais profissões de saúde. É que a medicina acabou se tornando um status também, para além de uma missão, né, e um propósito. Exato. E ainda querendo ou não, ainda hoje é uma profissão que promove ganhos significativos. E justíssimos, que é o Né? trabalho que é feito. Então, o que acontece é que quando a gente se colocou nesse patamar, e eu vou me incluir aqui, obviamente, como médica, quando a gente se coloca nesse patamar acima dos demais membros de uma equipe de saúde, a gente se afasta e não consegue mais trabalhar em equipe. Uma coisa é o médico coordenar a equipe de saúde diante de um paciente grave, porque é o papel dele, né? Outra coisa é ele querer impor sem escutar o profissional que também tem muito a contribuir Que com às as vezes áreas. tá em maior contato com aquele paciente do que o próprio médico, por exemplo, o enfermeiro. Por exemplo, a enfermagem, é isso mesmo. Então, a gente precisa, de novo, adquirir esse papel de trabalho coletivo. A pandemia piorou muito isso, né, gente? Vamos lá, que a gente teve aí outros agravantes além da evolução natural. E, infelizmente, o mundo hoje, e aí é um contexto, sei lá, social mesmo. A gente está num mundo onde a gente tem dicotômico, ou seja, você tem sim e não. Você tem eles e eu. Você não... A busca pelo equilíbrio, ela se perdeu em algum momento. Então, eu acho que essa geração que vem agora, ela está, de novo, tentando percorrer esse caminho. E é uma grande oportunidade da gente formar bem esses meninos. Até porque, né, gente, eu vou ser tratada por vocês, né? Olhe lá, hein? Eu quero um tratamento multidisciplinar, transdisciplinar, com tudo que eu tenho direito. Eu também quero. Eu também quero.